Oi, pessoal, vamos gravar aqui outro vídeo, a parte 3, ok? De respondendo questões do Enem de filosofia, né? De vários anos. Vamos lá. Enem 2019. Essa atmosfera de loucura e irrealidade criada pela aparente ausência de propósito é a verdadeira cortina de ferro que esconde dos olhos do mundo todas as formas de campos de concentração. Vistos de fora, os campos e o que neles acontece só podem ser descritos com imagens extraterrenas, como se a vida fosse neles separada das finalidades deste mundo. Mais que o arame farpado é a irrealidade dos detentos que ele confina, que provoca uma crueldade tão incrível que termina levando à aceitação do extermínio como solução perfeitamente normal. Hannah Arendt, Origem do Totalitarismo. A partir da análise da autora, no encontro das temporalidades históricas, evidencia-se uma crítica à naturalização do ideário nacional, alienação ideológica, cosmologia religiosa, segregação humana, enquadramento cultural. Pois a gente eu ainda vou fazer um vídeo sobre a Hannah Arendt, né, que ela é estudada na sociologia. Ela é judia, então ela viveu naquele período, ela presenciou toda a questão dos campos de concentração, os governos totalitários, e ela falava sobre isso, né? E, bom, aí a pergunta é, a partir da análise no encontro das temporalidades, evidencia um crítico ao quê? Hannah, ela chama atenção para essa questão dos campos de concentração que acaba desumanizando os indivíduos que eram enviados para esses campos, como uma característica presente nos regimes totalitários, né? Seja no fascismo, no nazismo. E esses campos de concentração separavam separação desses seres humanos e a retirada de sua realidade, que só apresenta projetos de violência, o que eles são submetidos, né, nos campos de concentração. É uma segregação humana, né? Então a resposta correta é a D, segregação humana, que fundamenta os projetos biopolíticos que os governos apresentam, os regimes totalitários. Ok? Então essa foi a resposta correta. Vamos para a próxima. Em 2019 também, que nem a outra. De Foucault. Penso que não há um sujeito soberano, fundador, uma forma universal de sujeito que poderíamos encontrar em todos os lugares. Penso, pelo contrário, que o sujeito se constitui através das práticas de sujeição ou de maneira mais autônoma, através de práticas de liberação e liberdade, como na antiguidade. A partir, obviamente, de um certo número de regras, de estilos que podemos encontrar no meio cultural. Michel Foucault. Os textos apontam para que a subjetivação se efetiva numa dimensão legal, racional, contingencial, transcendental ou essencial. Bom, o pensamento de Foucault, que está no texto, é pela impossibilidade de ser um ser absoluto, ou uma ideia de um sujeito universal, ou seja, o sujeito ele é contingente. Ele afirma também que esse sujeito se efetiva a partir das interações que ocorrem no meio social, né, no meio cultural. Então, a resposta correta é C, contingencial, processada em interações sociais. Como ele falou, não há um sujeito soberano, uma forma universal, né? Mas ele diz, ó, a partir, obviamente, de um certo número de regras, de estilos que podemos encontrar no meio cultural, no meio social. Então, o sujeito é um ser contingente, que participa de interações sociais, né, se socializa. Ok? Então, a resposta correta é C. Em 2019, novamente, vamos lá, a hospitalidade pura consiste em acolher aquele que chega antes de lhe impor condições, antes de saber e indagar o que quer que seja, ainda que seja um nome ou um documento de identidade, mas ela também supõe que se dirija a ele de maneira singular, chamando, portanto, e reconhecendo-lhe um nome próprio. Como você se chama? A hospitalidade consiste em fazer tudo para se dirigir ao outro, em lhe conceder até mesmo perguntar seu nome, evitando que essa pergunta se torne uma condição. Um inquérito policial, um fichamento ou uma pergunta
se torne ou um simples controle das fronteiras. Uma arte e uma poética, mas também toda uma política depende disso, toda uma ética se decide aí. Associado ao contexto migratório contemporâneo, o contexto de hospitalidade proposto pelo autor impõe a necessidade de anulação da diferença, cristalização da biografia, incorporação da alteridade, supressão da comunicação, verificação da proveniência. A gente tendo uma atenção sobre o texto, a gente chega à alternativa C, que é a incorporação da alteridade. O texto ele fala assim: a hospitalidade consiste em fazer tudo para se dirigir ao outro, em conceder até mesmo perguntar seu nome, evitando que essa pergunta se torne uma condição. Ou seja, se colocar no lugar dessa pessoa, receber o outro, aquelas pessoas que migram, sem impor condições para que isso aconteça. Entendeu? Então, é ter uma hospitalidade a partir da aceitação do outro. É ter essa incorporação da alteridade, de você se colocar no lugar da pessoa, ok? De recebê-la, que ela não está passando por uma situação legal, ok? Vamos para a próxima do Enem 2020, esse ano, em janeiro, ok? Vamos lá, deixa eu ver se eu me lembro. Texto 1. Os meus pensamentos são todos sensações. Penso com os olhos e com os ouvidos e com as mãos e os pés e com o nariz e a boca. Texto 2. Tudo aquilo que sei do mundo, mesmo por ciência, eu sei a partir de uma visão minha ou de uma experiência do mundo sem a qual os símbolos da ciência não poderiam dizer nada. O texto mostra-se alinhados a um entendimento acerca da ideia de conhecimento numa perspectiva que ampara a anterioridade da razão do domínio cognitivo, confirmação da existência de saberes inatos, valorização do corpo na apreensão da realidade, verificabilidade e proposição no campo da lógica, possibilidade de contemplação de verdades atemporais. Bom, quem viu o vídeo anterior marcava na hora a resposta correta nessa questão, porque esse texto 1 e texto 2, né, Merleau-Ponty, né, quem conhece assim, sabe que era empirista, né? E esse texto é puro empirismo, né? Pessoas que a busca do conhecimento, tudo que elas sabem é pelas sensações, né? Pelos seus sentidos, né? O que elas ouvem, escutam, cheiram e comem. E o texto 2 resume isso tudo. Anterioridade da razão no domínio cognitivo. Não, a gente está falando de empirismo aqui. Confirmação da existência de saberes inatos, isso é questão da razão, do racionalismo, uma das bases. Valorização do corpo na apreensão da realidade? Sim, valorização do corpo, os sentidos, na apreensão da realidade, do conhecimento. Então, recorrem a elementos presentes no corpo, como aqui, pés, nariz, boca, olhos e ouvidos, e concebem o conhecimento a partir dessa apreensão dos sentidos. Verificabilidade e proposição no campo da lógica. Não, a lógica, assim como a ciência, está determinada pela visão e pela experiência também. Possibilidade de contemplação de verdades atemporais? Não há verdades atemporais, ok? Vamos para a próxima, foi desse ano de janeiro, né? Muito boa essa questão. Se você soubesse um pouco sobre empirismo, matava ela. Mais outra desse ano, de Aristóteles, filosofia antiga. Vemos que toda cidade é uma espécie de comunidade e toda comunidade se forma com vistas a algum bem. Pois todas as ações de todos os homens são praticadas com vistas ao que lhe parece um bem. Se todas as comunidades visam algum bem, é evidente que a mais importante de todas elas, e que inclui todas as outras, tem mais que todas este objetivo e visa ao mais importante de todos os bens. No fragmento, Aristóteles promove uma reflexão que associa dois elementos essenciais à discussão sobre a vida em comunidade, a saber, ética e política, retórica e linguagem, metafísica e ontologia, democracia e sociedade, geração e corrupção. Se a gente for passando aqui, vamos ver. Aqui, essa questão do Enem 2017. A gente viu que a resposta correta é qual? A política é a ciência que precede todas as demais na organização
da cidade. E aqui a gente tem nesse ano, 2017 para 2020, se a gente, não sei, né, se lembrasse, né? Mas é disso, dois elementos essenciais. Então a gente já matava, porque política, para Aristóteles, é algo essencial para ter organização, uma vida em comunidade. E a ética, ele falou muito sobre a ética, essa questão da moralidade, de ter sempre equilíbrio. E os dois conduzem à eudaimonia, que significa felicidade. Então, a ética, ser ético o uso da política, né, conduzem à eudaimonia. Resposta correta, A. Desse ano também, quer dizer, do ano passado, que foi feito esse ano, em 2021, em janeiro. Mais outra desse ano, do ano passado, que foi feita em janeiro desse ano, tá? Vamos lá, de Hume. Acho que eu já respondi essas aqui em algum período. Acho que foi questão de filosofia, que tiveram 4 partes. E se você não assistiu, assistam. São 4 vídeos só respondendo as questões. E eu acho que essa estava aqui. Ou não, na verdade, essa aqui estava no vídeo de Hume. Pronto, essa daqui estava no vídeo que eu falei sobre Hume. Vamos lá. Adão, ainda que supusséssemos que suas faculdades racionais fossem inteiramente perfeitas, desde o início não poderia ter inferido da fluidez e transparência da água que ela sufocaria, nem da luminosidade e calor do fogo que este poderia consumi-lo. Nenhum objeto jamais se revela pelas qualidades que aparecem aos sentidos, nem as causas que o produziram, nem os efeitos que deles proviram, e tampouco nossa razão é capaz de extrair, sem auxílio da experiência, qualquer conclusão referente à existência efetiva de coisas ou questões de fato. Segundo o autor, qual é a origem do conhecimento? Mas se você soubesse a filosofia de Hume, você já matava a questão que Hume ele tem a sua filosofia da questão do hábito, que ele diz que a gente, para aprender algo, devemos ter hábito, realizar todos os dias. E aí pergunta, qual a origem do conhecimento humano? A potência inata da mente? Isso é questão do racionalismo. Ele era um empirista. A revelação da inspiração divina não tem nada a ver com questão religiosa. O estudo das tradições filosóficas? Não. A vivência dos fenômenos do mundo? Sim, é o empirismo. Na outra questão, né, como eu falei, de Merleau-Ponty aqui, as sensações, a questão das sensações. Então, a resposta certa é D, porque David Hume é um empirismo e a origem do conhecimento para ele é a experiência, é a vivência dos fenômenos do mundo. O desenvolvimento do raciocínio abstrato, nada a ver, ok? Então, foi uma boa questão e fácil do Enem do ano passado. E mais outra para essa é a última e a gente finaliza as 3 partes. Vamos lá. Montaigne deu nome para um novo gênero literário. Foi dos primeiros a instituir na literatura moderna um espaço privado, o espaço do eu, do texto íntimo. Ele cria um novo processo de escrita filosófica no qual hesitações, autocríticas, correções entram no próprio texto. Novo gênero de escrita aludita no texto é vamos lá, confissão, que relata experiências de transformação, ensaio, que expõe concepções subjetivas de um tema, carta, meditação ou diálogo. Nessa questão, né, que eu fiz o Enem 2020, eu fiquei entre A e B. E aí eu marquei B, né, mas com aquela duvidinha, né, e a correta é a B, né, ensaio que expõe concepções subjetivas de um tema. Quase errei, né, porque um novo gênero, deu um nome para um novo gênero literário, foi um espaço do eu, né? Pode ser tipo um diário que eu pensei, né? Aí seria o quê? Uma confissão que relata a experiência de transformação. Mas depois o ensaio também aí me fez marcar essa, né? Que expõe concepções subjetivas de um tema. Então poderia, aí faz, né? Junção com a última frase, né? Ele que tem um novo processo de escrita na qual ele tem hesitações, autocríticas, correções e essa poderia ser essas concepções subjetivas de vários temas, né? Você vai colocando várias vivências que você passou nele, no ensaio, né? Que foi o novo gênero que ele criou.
Ok? Então, foi isso. A resposta correta é B, ensaio que expõe concepções subjetivas de um tema. O A não é, porque a confissão tornou-se conhecida a partir de São Agostinho, né? Depois eu fui pesquisar, então não era ele. A letra correta é B. Ok? Essa foi a nossa última questão. Espero que vocês tenham gostado de respondendo as questões do Enem, né? De vários anos. Dividido em 3 partes, né? Essa aqui foi a mais curta, mas espero que vocês tenham gostado. E agora, os próximos vídeos vão ser sobre sociologia, uma playlist sobre sociologia, né? E até o próximo vídeo, que vai ser sobre introdução à sociologia. Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.